Entre todos os pilotos que ajudaram a construir a lenda das 24 horas de Le Mans durante as décadas de 1970 e 1980, poucos deixaram a marca tão profunda quanto Jack Ickx. O belga tornou-se uma figura inseparável da história da prova, acumulando 6 vitórias entre 1969 e 1982, e estabeleceu um recorde e permaneceria intacto durante muitos anos. Sua relação com o Le Mans começou de forma emblemática. Em 1969, protestando contra a tradicional largada que os pilotos corriam até os carros, que parecia muito insegura, ele caminhou calmamente pela pista em vez de correr. Sua atitude era uma crítica direta aos riscos de segurança daquele procedimento que frequentemente levava competidores a partir sem prender corretamente o cinto de segurança. O protesto ganhou ainda mais força quando, naquela mesma edição, um grave acidente ocorrido logo na primeira volta resultou na morte do piloto britânico John Wolfe. Ickx venceria a corrida, apesar de caminhar lentamente até o carro na largada, e isso ajudaria a acelerar mudanças importantes nos procedimentos de segurança das 24 horas de Le Mans. Ao longo da década seguinte, seu nome tornou-se sinônimo de excelência em provas de endurance em geral. Sua capacidade de administrar equipamentos, de interpretar as condições da pista, de manter velocidade constante durante longos períodos, fez dele o adversário mais temido de qualquer concorrente em corridas de longa duração. Le Mans exigia muito mais do que velocidade pura dos pilotos. Exigia também que eles pudessem compreender bem diversas outras nuances e características necessárias para vencer uma corrida dessa característica. Nos anos 1980, outro nome começaria a se tornar presença constante no topo do pódio: Derek Bell. O britânico conquistou 5 vitórias entre 1975 e 1987 e formou ao lado da Porsche uma das parcerias mais bem-sucedidas da história da corrida. Bell destacou-se especialmente durante a era dos protótipos do Grupo C, período em que os carros atingiam níveis impressionantes de desempenho e eficiência. Sua capacidade de manter ritmo competitivo ao longo de toda a prova tornou-se fundamental para o domínio da fabricante. As conquistas de Ickx e Bell ajudariam a consolidar uma nova percepção sobre o tipo de piloto adequado para corridas de endurance. Durante muito tempo, as corridas de longa duração haviam sido vistas como uma disciplina secundária em relação à Fórmula 1. Entretanto, o talento demonstrado por eles para vencer corridas de longa duração demonstrava o que era exigido de um piloto de endurance e, portanto, um conjunto de habilidades próprias, frequentemente mais complexo do que aquele necessário para vencer uma corrida de grande prêmio. A década de 1980 também marcou uma das fases mais fascinantes no desenvolvimento tecnológico das corridas de endurance. Em 1982, a FIA introduziu o regulamento do chamado Grupo C, uma categoria que mudaria completamente a forma como os protótipos eram construídos. Diferente de muitas outras categorias que limitavam a potência ou a cilindrada, o Grupo C concentrava-se principalmente no consumo de combustível. A ideia era estimular a eficiência energética sem sacrificar o desempenho. O resultado foi extraordinário. Fabricantes e engenheiros passaram a buscar soluções cada vez mais sofisticadas para equilibrar velocidade e economia. Surgiram carros incrivelmente avançados, capazes de percorrer grandes distâncias em ritmo extremamente elevado, enquanto utilizavam quantidades limitadas de combustível. A combinação entre motores turboeficientes, aerodinâmica refinada, materiais mais leves, produziu alguns dos protótipos mais espetaculares já construídos. Foi durante essa era que Le Mans viveu um dos períodos de maior prestígio técnico da sua história. Marcas como Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota e Peugeot investiram recursos pesados na categoria,
transformando a prova em um verdadeiro laboratório de desenvolvimento tecnológico, e a competição atingiu um nível tão elevado que muitos especialistas ainda consideram o Grupo C como a era de ouro dos protótipos de endurance. Ao mesmo tempo, as velocidades alcançadas tornavam-se cada vez mais expressivas a necessidade de segurança. A longa reta Mulsanne continuava sendo um dos trechos mais icônicos do circuito e permitia que os carros permanecessem acelerando durante vários quilômetros sem interrupção. Alguns protótipos ultrapassavam facilmente as marcas de 380 km por hora, números que começavam a gerar preocupação crescente em relação à segurança. Mas antes de eu te contar essa história, deixa eu te dizer que esse vídeo faz parte da série Muito Além da Fórmula 1, uma coletânea de vídeos onde eu narro várias categorias do automobilismo internacional e nacional e que também falam no meu livro Muito Além da Fórmula 1. E se você se tornar um membro assinante do canal, clicando em Seja Membro, você vai ter acesso à versão digital como um benefício por você ser um apoiador do canal, mas também se você quiser a versão impressa, na descrição eu falo mais sobre essa questão, além de colocar todos os conteúdos dessa série. Diante de toda essa realidade que nós estamos conhecendo sobre o período de 1980, das 24 horas de Le Mans, uma mudança histórica foi implementada de forma significativa nesse período, na época de 1990. Duas chicanes foram adicionadas à reta de Mulsanne, interrompendo o trecho contínuo de aceleração que havia se tornado um símbolo da corrida, mas também se tornava um elemento perigoso naquele período. Embora muitos puristas lamentassem a alteração, a medida reduziu significativamente a velocidade máxima e contribuiu para tornar a prova mais segura sem comprometer a essência. Mas existe uma história capaz de representar o espírito imprevisível das 24 horas de Le Mans. Ela provavelmente aconteceu em 1991. Naquele ano, a fabricante japonesa Mazda alcançou um feito que poucos acreditavam ser possível de conquistar. Uma vitória no overall, categoria geral, no lendário 24 horas de Le Mans, com o modelo Mazda 787B. O carro destacava-se imediatamente por uma característica única: o seu motor rotativo Wankel. Enquanto praticamente todos os concorrentes utilizavam os motores convencionais de pistões, a Mazda apostava em uma tecnologia radicalmente diferente. O resultado era uma sonoridade inconfundível e um comportamento mecânico que tornava o 787B um dos carros mais memoráveis da história do automobilismo. A vitória foi histórica por diversos motivos. Além de representar o primeiro triunfo de um fabricante japonês nas 24 horas de Le Mans, também permanece até hoje como a única vitória conquistada por um carro equipado com motor rotativo. Em uma época dominada por gigantes europeus com orçamentos muito superiores, o sucesso da Mazda simbolizou a capacidade de inovação e a importância da perseverança em uma prova onde a confiabilidade frequentemente vale tanto quanto a velocidade. Décadas depois, o 787B continuava sendo celebrado como um dos carros mais populares da história da corrida. Sua pintura verde-laranja tornou-se um dos esquemas visuais mais reconhecidos do esporte, enquanto o som característico do seu motor permanece gravado na memória dos fãs. Antes da gente continuar sobre a década de 1990, não esqueça de sentar o dedo no like, que eu acho que você já percebeu, e esse conteúdo merece o seu joinha. A metade da década de 1990 trouxe outro capítulo improvável para a história de Le Mans. Em 1995, o McLaren F1 GTR conquistou uma vitória que poucos especialistas consideravam possível quando o projeto foi anunciado. O McLaren F1 havia sido desenvolvido originalmente como um carro de rua, criado pelo engenheiro Gordon Murray. Era considerado um dos automóveis mais avançados produzidos para uso civil, equipado com um motor BMW V12 e uma inovadora posição central para o motorista. O modelo rapidamente conquistou a reputação como um dos supercarros mais extraordinários do mundo.
Quando a versão GTR foi adaptada para as competições de endurance, muitos acreditavam que os protótipos especialmente desenvolvidos para a corrida continuariam levando vantagem frente à inovação da McLaren. Em uma prova marcada por chuva intensa e inúmeros problemas mecânicos para os principais favoritos, isso abriu caminho para uma vitória histórica do McLaren F1 GTR, pilotado por Yannick Dalmas, Masanori Sequia e J.J. Leto. O resultado demonstrou mais uma vez uma das características mais fascinantes de Le Mans: a imprevisibilidade. Em nenhuma outra corrida do mundo, o carro derivado de produção poderia desafiar e derrotar protótipos construídos especificamente para vencer aquela prova. O início dos anos 2000 trouxe um novo fabricante para assumir o controle e o domínio nas 24 horas de Le Mans. A Audi chegou a Le Mans com uma abordagem extremamente profissional, combinando inovação tecnológica, planejamento estratégico e confiabilidade mecânica em níveis raramente vistos anteriormente. O Audi R8 tornou-se rapidamente a referência na categoria. Entre 2000 e 2005, o modelo conquistou 5 vitórias em 6 edições, estabelecendo um novo padrão de excelência para corridas de endurance. Mais do que uma velocidade pura, o carro impressionava pela robustez e pela capacidade de evitar problemas ao longo das 24 horas. A partir daí, a fabricante alemã continuaria evoluindo seus projetos e vieram os revolucionários motores a diesel dos R10 TDI, seguidos pelos sofisticados sistemas híbridos, os modelos e-tron 4. Cada nova geração reforçava a reputação da Audi como uma das organizações mais eficientes da história do automobilismo. E foi justamente durante esse período que surgiu um dos pilotos que redefiniria os recordes das 24 horas de Le Mans para sempre. Mas essa história eu conto nos próximos vídeos dessa série. Eu vou deixar a playlist na sua tela, mas também todos os conteúdos na descrição. E lembro, se você quer o livro Muito Além da Fórmula 1, na versão digital, basta você se tornar membro apoiador aqui no canal. E também, se quiser a versão impressa, dá uma olhada na descrição que eu tenho o caminho para você conseguir. No demais, próximo vídeo eu conto a história de Tom Christensen e muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.